Sandra. Depois eu posso Tudo colocar bem? lá no grupo da caravana. Tudo bem? Tudo bem, e você? Oi, Vamos estudar pessoal. agora. Deixa eu só pegar o fio que eu estava colocando, como esse público que está presente é um público de pessoas que foram à caravana e de pessoas que não sabem o que é direito que é a caravana, não conhecem a caravana, não foram à caravana e talvez nem sabiam que existia a caravana. Então, vamos primeiro fazer uma certo resuminho, né? Pena que o Tiago não está aqui, que é é o principal coordenador. Alguém quer fazer essa apresentação, assim, esse resuminho? É, eu prefiro passar. Não, Bom, eu acho que a gente pode ir alguém construindo. que... Não, a gente pode ir construindo, como a Márcia disse, tem muitas pessoas aqui da caravana, né? Da coordenação, exatamente, não tem ninguém. Então, a gente pode ir construindo essa informação juntos aqui. O que que vocês Isso, acham? isso. Então, Então, tá. assim, eu vou falar só um Eu acho pouquinho. legal, eu acho bacana. Legal, né, Sandra? Assim, É, o que eu falei para os meus amigos, todo mundo, você fez isso, fez aquilo. Eu falei, gente, isso não é um. Eu não vou fazer turismo em Cuba. Ainda que uma parte podia ser, mas a ideia não era fazer turismo. A ideia era não. uma caravana de cunho político e de Sim, solidariedade. É isso que eu tenho falado, um sim. pouco apresentado dessa forma, e eu acho que foi isso que foi mesmo, né? Dos lugares que a gente visitou, da programação que estava feita. Eu vou só fazer um parênteses. É a primeira vez na minha vida, eu tenho 72 anos, que eu viajo em excursão. Nunca quis viajar em excursão. Eu viajo assim, já viajei com a Cris. Aí, na hora, a gente contrata uma excursão lá para nos levar. Mas sair daqui do Rio, com todo o programa feito aqui, eu nunca quis fazer isso. E foi uma experiência muito bacana. Eu achei ótimo, prática, porque eu não precisei pensar em nada. Onde que é o hotel, onde que eu vou comer, e tudo estava tudo já pensado por mim. Então, essa é uma característica bacana da caravana. Dessa caravana que a gente fez, né? Então essa é a ideia era da gente visitar instituições de saúde, instituições da ciência, orfanato não, não se deve dizer essa palavra, mas eu esqueci qual é a palavra que eles usam. Vocês lembram? Foi falado? Abrigo. Não, não era Não? abrigo, não. Ah, é, não. Era, Idoús. Calma É aí. Casa das Crianças com Assistência Familiar, alguma coisa assim. Sem, Daninhos, né? sem assistência familiar, parental, uma coisa assim. Porque É, eles Hum, queriam que elas não eram órfãs, elas estavam sendo cuidadas por pessoas e pelo Estado. Então, elas não eram órfãs, né? Então, eu gostei dessa ideia. Mas nós visitamos dois, enfim. Então, foram essas visitas que a gente fez e percorremos várias cidades bacanas, que eu gostei, enfim. Então, como eu estava falando antes com o Márcio e com a Thaís, eu fiquei em estado alterado de consciência pela experiência intensiva e por tanta coisa nova para mim, né? E ainda estou processando para a minha volta à minha vida normal. Ainda que eu tenha voltado, mas eu estou processando, porque eu me recordo de muitas coisas. No dia até sonhei que eu estava me aprontando rápido para ir para para ir para o ônibus. Então ainda está muito presente em mim. Vamos lá, sim, falar? eu realmente também Pode. queria dizer que foi isso, assim, uma experiência muito intensa, né? De muitas programações. Eu também voltei para cá, onde os meus 3, 4 primeiros dias eu só sonhava com Cuba. Eu estava lá ainda. Eu estava assim com um monte de atividade, um monte de informação para processar, porque para mim essa viagem foi realmente uma avalanche, né, de informações, de referências. Então eu fiquei uns 4 dias ainda dormindo, achando que eu estava lá, e sigo também ainda processando a viagem, apesar de também ter chegado aqui em São Paulo com as coisas daqui me atropelando, né? Não tendo
muito tempo, assim, para ainda estar diluindo e elaborando a viagem. Então, estou considerando que esse encontro também vai facilitar esse processo. Vou falar, tá bom? Lúcia, Ah, tá? Sou de Brasília, gente. Quem foi na caravana comigo, né? Me conheceu, né? Mas, assim, eu sempre tive vontade de ir, porque, assim, o governo cubano, ele criou um sistema, inclusive ele tem um instituto, né, que é o ICAP, que é o Instituto que trabalha a relação entre os povos, né? E existiu sempre, desde que a Revolução ocorreu, as brigadas de solidariedade, né? Que na época era para trabalho mesmo, né? Ia muitos jovens, né? Para cortar cana. Mas, assim, eu sempre tive vontade de ir, né? Mas a vida de maternidade e trabalho não me permitia ir, né? E aí, quando o Tiago, ele foi em algumas brigadas, né? E eu fui uma das que disse, Tiago, eu quero ir, mas eu não quero no sistema de brigada, né? As brigadas, elas ficam lá no acampamento que nós dormimos na penúltima noite, né? No acampamento da juventude ou da revolução, né? Eu não quero, no atual contexto de idade, ir para uma brigada, porque eu não dou mais conta, né? E aí ele disse, olha, Lúcia, nós vamos fazer uma caravana que vai incluir, que vai ser para a família. Então, vai incluir todas as faixas etárias. Então, essa foi a primeira caravana. Ele até colocou lá. As brigadas de solidariedade, ela existe há muito tempo, caminhando para e passo com a Revolução, né? Mas a caravana, essa foi a primeira. Não sei se quem estava lá lembra quando ele falou. É a primeira caravana, a gente vai poder estar avaliando, né, como é que ocorre, né? E assim, eu escolhi porque eu sabia que era uma caravana de solidariedade, né? Porque já tinha visto muito das brigadas, né? Visto as campanhas de solidariedade em Brasília. Mas, assim, não tinha dimensão da intensidade, como coloca a Márcia, né? A intensidade que era de atividades, né? A gente, assim, conheceu os aspectos políticos, sociais do país nesses 12 dias como uma imersão, né? Profunda, que, como diz a Márcia, a gente não conseguia nem raciocinar direito o que estava vivendo. Eu até brincava, vamos precisar de uma semana para elaborar, né? Tudo isso, né? E ainda não consegui, porque fiz parte do grupo que teve mal-estar intestinal, mas ainda bem que o meu só se concretizou, e começou lá, mas só concretizou aqui, né? Então, fiquei feliz da vida, né? Mas foi muito ruim, mas já sobrevivi. Então, assim, a caravana, ela se constitui, né? Como a gente só está falando do que é, eu não vou falar do que significou essa experiência, tá bom? tá bom, obrigado. Assim, só um parênteses, né? Não estava no programa da caravana, mas muitas pessoas tiveram problema intestinal e tal e tal. Mas não era parte do programa. Sim, nossa caravana contou com 78 pessoas, né? 78 participantes da caravana. Então, Com idade de 6 meses a 74. E vocês passaram quantos dias lá? 9, não, 11, perdão, 11 dias. De 9 a dia 20, foram 11 dias. 11 dias muito intensos. Vou só E complementar, tinha 24 pessoas idosas, eu contei. Idosas, você diz o quê? Acima de 60? tá Justamente, fechado o seu. Fala, estava fechado, fala.
Sim, eu contei pelas características físicas que nós tínhamos 24, né? Quando eu comecei a sentir o ritmo, eu disse assim, meu Deus, somos 24. E o interessante, quase nenhuma dessas idosas teve problema intestinal. As pessoas mais Verdade. jovens que tiveram. Teve adolescente que teve, foi até parar no hospital. Mas, enfim, isso faz parte da gente, enfim, de novos hábitos alimentares, e cada um tem uma sensibilidade e tal e tal. Mas os velhinhos ficaram jóia. E eu não sei se alguém aqui tem essa informação de quantas províncias nós visitamos. Eu não tenho isso Foram muito 5, claro. foram 5? 5, Tá. 5. Então, como se a gente tivesse visitado 5 estados, né, no país cubano, assim, nesses 11 dias. Então, nós viajamos bastante durante a viagem, né? E sempre é isso, a gente já chegava na cidade, né, na província, com programações de passar nos museus, passar nos locais históricos, assim, e assim foram os nossos 11 dias por lá. Foi corrido, então, né? É Foi muita corrido. coisa. É porque, assim, as distâncias, porque nós fomos visitar uma cidade que eu gostei muito, não sei, Santiago de Cuba, foi Santiago, que eu gostei muitíssimo. Era muito distante. A viagem ao todo, a gente parou e tal, foram 15 horas de ônibus. Não, Uau! não direto, mas a gente parou e tal, visitamos uma outra cidadezinha, só andamos e tal. Uma cidade belíssima, que fica... Ah, o Márcio tem ali, ele mostra o seu mapa ali de Cuba, Márcio. Fica do outro extremo, assim, de Havana. Olha ali o mapa de Cuba ali, Tá. tá? Fica no outro extremo ali. Enfim. Então, e a gente foi visitando outras Seu cidades. microfone está fechado, a gente não consegue te ouvir mais. Mas está fechado o microfone. Tá bom, abri o meu microfone. Eu queria falar uma coisa. Primeiro que tem gente, tem mais gente chegando. A Kemi chegou e a Kemi também é uma pessoa que já fez, se eu não me engano, já visitou com o marido Cuba anteriormente, né? Que já conhecia Cuba. Não, você não conhecia? Ah, tá. Mas vocês fizeram várias viagens por países latinos, mas Cuba ainda não tinha sido, né? Isso. E sim, para quem está chegando agora, a gente está aqui relatando um pouquinho para as pessoas que nem todos que estão participando aqui participaram da caravana, né? Então a gente está aqui dando um breve panorama do que foi a caravana, para que todo mundo tenha um pouquinho de noção e do que a gente está falando, né? Para a partir daí a gente poder ir desenvolvendo. A proposta é uma troca de ideias, é um bate-papo sobre a experiência. E conforme a Márcia trouxe, a ideia também é que a gente possa ter uma visão aí, como tem muitos psicólogos aqui, inicialmente, a Márcia fez um convite em vários grupos da nossa abordagem, que a gente possa ter uma visão a partir daí também dessa experiência. Mas não somente isso, todos que estão aqui podem conversar e falar sobre a própria experiência e do que entende e pensa sobre, não só sobre a caravana, sobre Cuba e sobre o que se conhece, né, desse assunto. Sabe, Márcio, que eu fui para Cuba em 94, Hum. governo do Fidel ainda, começo da abertura, e, e não dava para circular no país, era uma excursão mesmo, assim, né? A gente viajava pela Cubana, que era a empresa aérea de Cuba, e era uma semana, eu acho, e com uma programação feita, né? Tudo pronto, o hotel, os lugares onde você ia. A gente conseguiu dar umas fugidas, conseguiu, enfim, fazer umas coisas fora da programação, mas era uma coisa difícil. Então, eu fiquei com a sensação de não ter conseguido conhecer o país, né? Porque, assim, tinha o que era para mostrar, então a gente passou por Havana, Caio Largo e Varadeiro, era isso. A gente queria ir para cidades do interior, mas não podia, né?
a gente conseguiu ali no Malecón conversar com os cubanos e aí a gente foi entendendo e sabendo mais do país. Então, ó, desde, gente, 94, 2004, faz 30 anos. 30 anos. Caramba, não tinha me dado conta. Você era uma criança, pronto. Que eu morria de vontade de voltar, justamente, e aí o que eu achei como a proposta da caravana, eu não tinha noção que era a primeira, gente, eu não sei de onde eu tirei a ideia que não era, mas não sei. Que era isso que eu acho que vocês vão trazer um pouco para a gente, de conhecer um pouco mais por dentro, dia a dia, né? Parece que tem essa proposta, como é que funciona a saúde, como é que funciona como é que o país funciona, como é que a população vive, né? Um pouco. Acho que vocês tiveram essa oportunidade, né? Eu acho que esse foi o ponto alto da caravana, para mim. Nós tínhamos, quer dizer, em termos do resumo da programação, nós tínhamos, além do pessoal que organizou, que é o Tiago, a Luara, a Lara, enfim, tem uma comissãozinha, a Lise, além desse pessoal que organizou aqui no Brasil, estava com a gente, nós tínhamos três guias, né? Três guias, a A Tânia, Margarita, a Tânia e o Margarida e Luiz. o Luiz. Eles estavam com a gente o tempo inteiro e explicando as coisas históricas, políticas e tal. E nós também, então estava na programação, mas que teve, nós tivemos algumas aulas no decorrer da caravana, de Marx, de Gaza, da Palestina e tal, que para mim foi muito bacana, porque foi uma coisa que brotou espontaneamente lá, foi bem, então a viagem até transcorria mais light, né? Além de cantorias e tal, mas teve essa parte assim mais científica, digamos assim, né? Não dá nem para ver quantas pessoas tem. Foi uma formação histórica e política o tempo todo, né? Isso. Com os cubanos contando lá, e eles respondiam com muita tranquilidade as nossas dúvidas, que a gente tinha muita dúvida, perguntava quase tudo, né? É. E aí eles E o respondiam Tiago complementando, né? isso. Então realmente, Sandra, foi bom se lembrar, foi uma aula, foi uma formação política mesmo bacana para todo mundo, independente dos níveis políticos que a gente se encontrasse, né? Se você quiser Sim. falar, depois você pedir a palavra. Sim, Márcio. Eu queria pedir aí para quem for possível, né, deixar a câmera aberta. Não é obrigado a falar e também não é obrigado a abrir a câmera, mas quando a gente consegue ver as pessoas, a gente torna esse encontro um pouquinho mais, eu acho que um pouquinho mais quente nesse sentido do contato humano, pelo menos com a imagem, saber que tem alguém aqui, né, não é só um nome na tela. Deixa eu admitir mais uma pessoa aqui que está chegando. E queria complementar aí sobre essa informação, né, de que realmente foi uma viagem muito rica. Eu, particularmente, conhecia muito pouco de Cuba. Na minha trajetória pessoal, Cuba estava num lugar ainda com muitos preconceitos, e desde que eu venho caminhando e, e conseguindo me desvencilhar de algumas coisas e caminhar para um outro lado onde coisas vêm se descortinando na minha frente e eu venho fazendo grandes descobertas e novas percepções e entendimentos do que é o mundo. Ter conhecido Cuba, para mim, foi uma oportunidade assim fantástica de poder compreender um pouco mais sobre essas possibilidades políticas de se organizar uma sociedade, né? A gente teve contato, assim como a Cris, né, falou da curiosidade dela, a gente teve contato, sim, com a população, a gente teve oportunidade de conversar
com estudantes, com profissionais e com a população de modo geral. E uma coisa que muito me impressionou foi a paixão como grande parte dessas pessoas falavam do próprio país. É lógico que os guias estão preparados para isso, com muita informação, mas eram coisas que eram trazidas para nós, não como uma obrigação, como algo que foi aprendido e que não tenha muito sentido, muito pelo contrário. É algo que, justamente por ter sentido, essas pessoas estavam ali ocupando aquelas funções. Elas faziam aquilo com muito amor. E isso ia tocando a todos que estavam ouvindo as histórias, porque eles têm um simbolismo. O tempo todo a gente se depara com uma informação de algo importante que aconteceu em alguma das províncias. O tempo todo tem uma informação de uma pessoa que colaborou com aquele processo que eles viveram e vivem ainda até hoje. O tempo todo tem uma nova informação sobre alguém que, de alguma maneira, realmente participou. E a gente ficava assim, recebendo aquilo que vinha carregado de emoção, que vinha carregado de sentimento, que vinha carregado mesmo de interesse por uma revolução que, para eles, foi feita mesmo num movimento de libertação. Então, todo mundo que se envolveu nisso, para eles recebem eles colocam nesse lugar de um herói mesmo. Mesmo aqueles que ficaram anônimos. A gente visitou um cemitério, como é? Eu acho que é Santa Efigênia, Efigênia. Exato, onde a gente visitou túmulos de generais, mas a gente visitou túmulos também de soldados, jovens soldados, rapazes que morreram muito novos no combate na Guerra da Revolução, e que todos eles têm um local de honra lá. E aí teve uma frase que me marcou muito da pessoa que estava lá nos apresentando, falando sobre o cemitério, os túmulos, que ele falou que, assim como o tempo, os homens também, como é que é? Não são comparáveis, não merecem ser comparados, porque cada um tem o seu lugar e o seu valor. E isso me fez tanto sentido ali, num cemitério, onde existem grandes nomes que são reconhecidos por todos, Che Guevara, e aí, de repente, a gente ouvir dele que um soldado que mal é lembrado, a não ser pela família, tem o mesmo valor e não merece ser comparado nesse lugar de deixar todos mesmo num patamar de igualdade pelo valor e a contribuição que deu. Isso, para mim, foi um gesto de humanidade que me aqueceu o coração de uma maneira que me emocionou ali na hora de ouvi-lo falar aquilo, sabe? Então, a gente sentia isso presente de diversas formas, apesar da dificuldade que eles enfrentam há tantas décadas, e é lógico que isso causou e vem causando divisões no país, mas eu acredito que ainda perceber isso vivo diante dessa dificuldade todas que eles enfrentam, realmente me emocionou muito. Hum. Eu fiquei também. A gente visitou alguns polos científicos e tal. Nem lembro o nome exatamente do instituto que eu visitei. Você lembra, Lúcia? Você estava comigo nesse dia. Mas o entusiasmo das pessoas que apresentavam a instituição para nós, colocando, enfim, o desenvolvimento. Esse instituto era um instituto que estava desenvolvendo uma vacina, um tratamento para câncer de pulmão, né, que é uma coisa bastante avançada, e para o diagnóstico de Alzheimer também, né? E a maneira como ela apresentou a instituição para nós,
porque a gente às vezes precisava se dividir, né? Um ônibus ia para uma instituição, outro ônibus ia para outra, e nós éramos como a Thaís falou, 78, era muita gente para chegar num lugar de repente, né? Então a gente se dividia. Então, em todas as instituições, lugares que eu fui, eu fiquei bastante tocada, sensibilizada com esse amor que as pessoas tinham, né? O Tiago contou, eu acho que foi o Tiago, gente, me lembra aí. E eu também fiquei muito bem impressionada, que na época da pandemia, eles desenvolveram lá a vacina para o Covid, mas não tinham seringa, e a seringa não podia chegar lá por causa do bloqueio americano. Daí eles desenvolveram uma vacina que toma com gotinha. Então, assim, sabe, quer dizer, na falta, no desespero, pelo fato deles terem educação, todo mundo lá tem educação, analfabetismo é 0%, eles ficavam mais criativos e mais inteligentes, porque ninguém desenvolveu vacina com gotinha, todo mundo com seringa e eles desenvolveram. Eu fiquei muito bem impressionada com essa capacidade, né? E outra coisa que eu fiquei também é com os contrastes, né? Quer dizer, então, eles se empenham muito na prevenção, no trabalho preventivo em geral, nos hospitais. Teve uma pessoa que levou o filho no hospital, uma pessoa que o filho estava passando mal desse problema intestinal, falou que foi ótimo, foi super bem atendido, mas no banheiro desse hospital, hospital ótimo, não tinha nem descarga nem papel higiênico. Então, assim, até uma coisa assim contra a saúde, né? Então, esse é o país desses contrastes, não tinha. Em vários locais que a gente foi, mas aí eram restaurantes, se não tinha no restaurante, aí não era tão horrível, mas não ter num hospital de qualidade, num hospital bom, eu fiquei muito, muito assim, né? Me fez pensar que é um país realmente das contradições, enfim, das contradições humanas mesmo, né? Era isso. Aí é É, difícil não pensar no embargo, né, Márcia? Nossa Senhora. sim, porque Eu eu acho acho que é isso, o que que depende deles como capacidade humana, eles criam e buscam caminhos assim a todo custo, sabe? O que depende deles. Mas tem aquilo que depende de uma estrutura que é material, né? E aí é muito duro ver as consequências que eles sofrem do embargo, né? Realmente é o tempo inteiro essas contradições, ver a força deles, a criatividade deles, a resiliência deles, que é capaz de criar tanto, que é capaz de dar tanto, mas é isso, em condições bem precárias, que é consequência do embargo que sofrem, né? Então, o quanto que essa condição difícil torna-os mais criativos, que bom. Mas só a criatividade deles, só essa resistência, essa resiliência deles não basta, né, para criar uma boa condição de vida. E a gente fica lidando com isso, acho que a gente lidou com isso todo o tempo, né? De se sentir muito bem recebido, de ouvir deles o quanto era importante para eles, o quanto estava sendo muito bom eles receberem, né, nosso apoio, nossa solidariedade, as doações que foram levadas. É, Então, isso era muito bom e você via o esforço deles para nos receber bem. Mas Uhum. daí a gente do lado de cá recebia esse carinho, recebia esse afeto, ia no banheiro ou pedia alguma coisa e não tem, é isso, é precário. Também ficávamos em muitas faltas, né, de coisas aqui que é, eu precisei ir para o hospital assim na sequência, chegando em São Paulo, e aí cheguei no banheiro do hospital, depois saí e falei para o Márcio, nossa, né? Como a gente chega assim, tendo real noção do tamanho dessa desigualdade, né? O quanto não é justa essa condição.
É, posso falar? Sim, aqui me fala. Claro. Eu queria trazer um pouco uma experiência que eu até nem compartilhei muito, porque faz parte da minha pesquisa, né, do doutorado. Um dos motivos que me levou aí nessa caravana foi justamente esse meu trabalho de campo, né? Eu sou jornalista da comunicação pública, dos meios públicos, né? Trabalho na EBC, na Agência Brasil, Rádio Nacional, TV Brasil, né? E eu pesquiso no doutorado a participação social, participação cidadã nos meios de comunicação públicos, né? No caso de Cuba, é para fazer a gente assim mudar completamente os conceitos, né? Sobre o que é, o que não é, como é que funcionam as coisas. A gente foi primeiro, né? Eu e meu marido, a gente passou uma semana em Bogotá, depois essas 2 semanas em Cuba e mais uma semana no México. A primeira diferença que eu vi assim foi que quando eu consegui os contatos de Cuba para fazer minhas entrevistas lá, todas as pessoas super solícitas, super dispostas, assim, me mandando material, coisas que eu estava com muita dificuldade de encontrar aqui, né, material a respeito para pesquisar sobre a comunicação em Cuba. Eu consegui um contato de um professor meu que teve lá no congresso, tinha os contatos, enfim, foi por aí que eu cheguei, e todas as pessoas de lá muito solícitas, assim, sempre muito dispostas a ajudar. Ao contrário, por exemplo, de Bogotá, que eu tinha uma pessoa que ia me dar uma entrevista, eu cheguei lá, fiquei insistindo, insistindo, e ela me deu o bolo. Eu fiquei uma semana em Bogotá e não consegui fazer entrevista com a pessoa. E para falar dessa questão da participação, né? Quando a gente estuda comunicação pública, a gente lembra ali da BBC, né? Da NHK, da NPR, e tem que ter um conselho, né, uma ouvidoria, assim, para fazer esse trâmite entre a sociedade e os meios, né, de comunicação, a TV, um ouvidor para ouvir as reclamações de quem está assistindo ali uma programação que não é adequada, ou o conselho, né, que participa ali dentro da estrutura da empresa para opinar sobre o que está sendo passado, o que não é correto, né, conselho curador. Daí, quando a gente vai para Cuba, não tem nada disso. Daí, quando a gente vê assim nesses rankings, né, de liberdade de expressão, Cuba está em preto, né? Tipo, não tem liberdade, não tem diversidade, não tem nada. Mas daí, quando a gente conversa lá, fui conversar com as pessoas, conversei com uma professora da universidade, com o presidente da UPEC, que é tipo a FENAGE, e com uma jornalista da Rádio Rebelde, que foi a Rádio da Revolução. Fora, assim, os programas que as pessoas ligam, participam, eles acabaram de aprovar a lei de comunicação deles lá. No ano passado foi aprovada essa lei de comunicação. E não tem ouvidor e não tem o conselho, mas a lei foram mais de 60 reuniões com a sociedade, com todo mundo que quisesse participar para chegar no consenso da lei. É isso que eles me explicaram. A gente não tem, alguém falou, não lembro mais aonde, que ter votação não significa que é democrático. Por exemplo, na EBC a gente está sem o conselho, mas se for para o Congresso não vai ser aprovado, porque nesse Congresso que a gente tem hoje as coisas não passam. Então, a votação não significa democracia. Eles buscam sempre o consenso. Então, foram mais de 60 reuniões, foram mais de 30 versões do texto base da lei para garantir que a sociedade está representada na lei. Não é no veículo, não é ter uma pessoa ali representando alguém na sociedade. A lei já é construída pela sociedade. Então, assim, é uma coisa que você, usando a expressão jovem, né? Você pira o cabeção ali, é uma coisa assim que você tem que abrir a mente para conseguir entender como é que é o sistema, como é que é diferente, como é que tudo funciona, assim, muito diferente, né? Não é porque não tem um ouvidor ou um conselho que quer dizer que é proibido, que tem censura, que não tem liberdade de imprensa ou de expressão. Inclusive, o maior sucesso lá é a novela da Globo, né? Então, É mesmo? muita novela da Globo. E um detalhe, quando eu estava vendo sites aqui, uma coisa que eu achei muito incrível, estava falando, eu nem sei mais qual que é a novela, mas eles passam, eu não vejo novela há muito tempo, fazendo uma análise assim, falando da novela, falando, não é que nem aqui, vai ter o capítulo final, fulano vai ter não sei quê, vai ficar com não sei quem. Era uma análise crítica da novela, falando, o roteirista se perdeu no enredo desse personagem com esse outro apareceu assim meio deslocado. Era uma análise crítica da novela. E faz muito sucesso as novelas da Globo lá. Então, é
uma sociedade realmente muito incrível, que a gente precisa abrir o coração e se despedir de todos os seus preconceitos, todos os seus ideais que você já tem, para conseguir entender e tentar ajudar mesmo, né? Essa questão da solidariedade é importantíssima para eles. Uhum. Eu perguntava algumas coisas à nossa guia, que era cubana, a Tânia, que ficava, ou a Margarida também, né? Porque eu não vi gente dormindo na rua. E aqui no Rio de Janeiro, acho que em São Paulo também, nós temos coleção, né? Famílias, pessoas, não é que foram dormir, que são moradores de rua, né? E ela falou que lá isso não existe. O que tem é o seguinte: às vezes a pessoa bebe e aí fica na rua, dorme na rua porque bebeu muito, aí não consegue voltar para casa, mas que não tem morador de rua como a gente tem aqui, né? Então, assim, Thaís, você falou que é tão diferente, é tão defasado em vários aspectos, né? Defasado socialmente, culturalmente, economicamente. E nessa questão, por exemplo, nós no Brasil, né, temos um índice de analfabetismo que não é legal. Eu nem sei quanto é que está agora, não quero nem saber, mas não é legal. Lá é 0%, eles conseguiram isso em um ano. Então, realmente é uma coisa admirável esses contrastes assim, né? O que a gente vê é que é um país pobre, realmente é pobre. Ele é sabotado, né? Tem mais de 60 anos que ele é sabotado, não deixam crescer, não deixam ter comércio. Mas, por exemplo, não existe a miséria, que a gente vê aqui. Eu tenho aqui na minha porta várias pessoas dormindo no chão aqui na porta da minha garagem. Eu vou sair de manhã, eu tenho que pedir para eles darem licença para eu abrir, né? Isso não tem. Miséria, miséria, como a gente tem aqui essa desigualdade absurda, não tem. As casas, como uma vez que a gente deu um passeio lá com aqueles carrões, né, meio turístico, o cara falou pra gente, aqui é onde estão as pessoas do dinheiro. E não eram, assim, mansões enormes, como a gente tem em Brasília, ali no Lago Sul, aqueles coisas chiquérrimas, sei lá, do Alto da Boa Vista. Eram casas boas, bem conservadas, mas não era nenhuma mansão, como a gente está acostumado a ver, por exemplo, na novela da Globo. Então, por aí você vê que a desigualdade tende a diminuir realmente, né? Você sabe que há 30 anos, né, quando eu fui, isso foi uma coisa que me impressionou. A desigualdade era grande, era muito grande. A gente foi fazer um passeio no bairro onde moravam os políticos e os embaixadores. E eram mansões, assim, era chocante, assim. Apesar da gente não poder circular tanto pelo país, então não é que a gente conhecesse muito, mas ali foi um choque, né? Nesse dia, a programação era a gente almoçar num restaurante nesse bairro, que eu não sei o nome, e que tinha uma marina, assim, alguma coisa, né? E era um lugar em que os cubanos não podiam frequentar, só podiam trabalhar. Então, tinham vários lugares assim que os cubanos não podiam frequentar, eram proibidos, não é assim, não tenho dinheiro para eles, eram proibidos. E das subversões que a gente fez foi levar um monte de cubano para um monte de lugar que não podia ir. E era só eles não falarem nada. Então a gente ficou no hotel, que o último andar era uma boate. E, nossa, a gente levou um monte de gente para boate, entendeu? Entrava, porque brasileiro parece com todo mundo, então estava tudo bem. A gente estava num grupo, acho que de umas 15 pessoas. Entrava junto e ia, mas isso foi uma coisa muito impressionante, assim, essa coisa de não poder frequentar alguns lugares e naquela época da diferença, assim, dessa desigualdade que assim, chocou mesmo, sabe? Mas eu acho, eu senti muito falta que eu imagino, gente, eu não sei, mas eu imagino que na caravana possa ter, que é de a gente conversar efetivamente sobre isso e poder entender um pouco das coisas que nos impressionam, né? Não sei se tem oportunidade, porque acho que contradição tem em todo lugar, e a oportunidade
conhecer mais essas contradições, acho muito rico, né? Uhum. Eu também senti bastante essas contradições e essa desigualdade, mas uma desigualdade que eu reconheço, também vejo que não é como aqui, né? Que tem quem Uhum, não tem nada, 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 e tem quem tem demais, né? uhum. Então, essa não foi uma realidade que ficou visível assim aos meus olhos. É, um ponto que me chamou a atenção, mesmo depois da caravana, a gente ficou mais alguns dias e ficamos hospedados em Havana Velha, que é tipo, Havana Velha, né? Assim, que é realmente um, um bairro que as casas, que as condições, assim, são bem simples. E que muitas pessoas pediam coisas para gente. Mas mesmo neste lugar, que seria como se a gente fizesse uma comparação aqui a São Paulo com o centro de São Paulo, é, nós andávamos e a gente não se sentia inseguro. Tipo, a gente andava com um celular na mão e essa não era uma questão, sabe? Assim, não sei se a gente estava viajando, mas viajando assim de achar que está tudo bem, mas de fato não vivemos nenhuma situação que nos colocou assim é, inseguros ali. Então é um pouco de dar uma explodida na cabeça, porque acho que aqui em São Paulo, aqui no Brasil, se a gente encontra uma população vivendo a condição que eles estão vivendo, assim, muito por conta do embargo mesmo, mas diante de tantas dificuldades, eu fico imaginando um caos onde está todo mundo tentando roubar todo mundo, sabe? Assim, um pouco é isso que eu vejo que seria aqui no Brasil. E lá você não tem essa postura. São pessoas pedindo, sim, mas ainda nessa condição, me parece que tem um lugar de respeito, de espaço, de solidariedade, de todo mundo cuidando de todo mundo. Santiago, de Cuba, que a Márcia citou, para mim foi um dos lugares mais gostosinhos, assim, simpáticos, me deu muita vontade de permanecer um pouco mais de tempo lá. É, era a própria população que cuidava da praça, que tinha lá um senhor, uma senhora que estava lavando a calçada. Então, eu acho que essa movimentação, essa democracia, assim, desse voto popular, essa participação da população na vida deles, coloca eles, não sei, tá, se é isso, assim, tô falando de acordo com o meu olhar, com as minhas ideias, né, faz com que eles sejam mais cuidadosos, que eles sejam realmente apaixonados pelo país, pela história deles, mesmo vivendo em condição tão desafiadora, né? Me parece que porque se sentem realmente pertencentes, se sentem, realmente reconhecem esse pertencimento e essa construção ativa da realidade deles. Super massacrado pelos Estados Unidos, mas é isso, massacrados por algo que não depende deles, né? Mas tudo que está ao alcance deles, o movimento é muito, muito forte, assim, e admirável. Tiago, eu não sei se você estava assim com a mão levantada que você quer falar, mas fica à vontade, pode falar. Oi, boa noite, pessoal. Eu também fui na caravana, para quem não estava lá, né? Esse assunto da desigualdade é muito, muito importante da gente ver, porque a gente está falando, quando a gente fala de aspectos desiguais em Cuba,
de outro nível, né? Esse passeio que a Kim falou, eu passei junto com ela, era um bairro de classe média que parecia, sei lá, algumas casinhas bucólicas do bairro de Pinheiros ou de Madureira, aqui no Rio. Essa é o nível de desigualdade onde mora o embaixador, né? Se você sair aqui da minha casa, a Márcia mora aqui no Rio, e subir essas ruas do Cosme Velho, você vai trombar com a casa do Roberto Marinho. Aí você vai ver o que é desigualdade, entendeu? Se tem lugares em Cuba onde as pessoas não podem entrar, eu fico pensando aqui, porra, tem um monte de lugar no Rio de Janeiro onde eu não posso entrar. Sou classe média, Zona Sul. Essas pessoas que são a população em situação de rua aqui, elas não podem entrar em lugar nenhum. Elas tanto não podem entrar em lugar nenhum, a cidade é proibida para elas. Elas só podem morar. Elas não podem entrar numa casa para dormir. Não podem entrar numa casa para dormir, né? A gente foi, aqui me falou, depois de Cuba para a Cidade do México, que é uma das maiores cidades do mundo, né? E aí um dia a gente foi almoçar jantar num restaurante um pouquinho melhor, assim. Nada demais não, mas um restaurante classe média, indicado, assim, e são certas coisas que depois de ir para Cuba a gente sente até culpa, tá? De estar fazendo, de tão perdulário, de tão assim, ostentador e desperdiçador que a gente né? E não sei se vocês conhecem, mas a Cidade do México é uma coisa de louco ali perto do centro, o tempo todo movimentado, parece um pouco, sei lá, o centro de São Paulo durante o dia, de gente passando ali na 25 para todo lado o tempo todo. Falando, porra, tá passando milhares de pessoas na porta desse restaurante aqui. Quantas delas podem entrar aqui? Quantos mexicanos da Cidade do México podem entrar aqui? Praticamente nenhum. Praticamente nenhum. Isso é desigualdade. Isso é desigualdade. É isso que existir lugares onde é proibida de verdade a presença de certas pessoas. Agora eu pego uma pessoa dessa, um morador em situação de rua aqui do Rio de Janeiro, e faço igual a colega falou que fez lá em Cuba. Entro de mão dada com essa pessoa e vou tentar entrar sei lá, num restaurante chique do centro do Rio de Janeiro. A pessoa que está na porta vai me deixar entrar e não vai deixar ela entrar. Ou seja, aquela pessoa é proibida de entrar lá, é proibida pelo sistema capitalista de entrar lá. E assim, não tem como eu disfarçar ela não tem como eu pegar, dar a mão para uma pessoa em situação de rua e falar, vamos entrar aqui no Meridien comigo, né? Não tem como, ela não vai entrar, né? Ela é proibida de fato e não existe o que tire a marca da pobreza e da desigualdade. Essa marca da pobreza e da desigualdade assim, estampada na nossa cara, que a gente lida com ela todo dia, que a gente não consegue fugir dela, ela não existe em Cuba. O que existe em Cuba, que a Thaís falou agora há pouco, com bastante propriedade, na minha opinião, tá? Estamos todos aqui somente dando opiniões. Mas, na minha opinião, é um estrangulamento econômico, ideológico, que faz com que a possibilidade de sucesso, de gracejamento econômico daquela sociedade nunca possa ser alcançada, porque é importante para caramba para o sistema capitalismo que aquilo dali não dê certo, entendeu? Então eles vão fazer de tudo para aquilo não dar certo. E fazer de tudo quer dizer matar Cuba de inanição, quer dizer estrangular Cuba
quer dizer, fazer um ataque ideológico, porque aí quando a gente chega como turista, isso é outra coisa que eu pensei também bastante. Essa situação que a Thaís também escreveu lá do centro de Havana Vieja, que eu também passei por isso e assim me senti fortemente incomodado até pelo contraste da quantidade de pedintes. Um cubano não pede para outro cubano. Um brasileiro pede para outro brasileiro. A gente sai na rua aqui e os pedintes, eles estão no seio da nossa sociedade, assim, de uma forma tão intrínseca, intrincada, que a gente sequer consegue distingui-los. A gente acha que aquilo é uma coisa normal, né? Um cubano não pede a outro cubano esmola, mas pede ao turista. Então, o turismo, isso é uma coisa que aí sim a gente está entrando no terreno da contradição. O turismo é hoje em dia uma atividade econômica em Cuba, da qual Cuba não pode prescindir, talvez uma das mais importantes que haja em Cuba. No entanto, assim como o turismo aqui no Brasil, tá? Assim como o turismo em qualquer lugar do mundo, é fortemente deletério para as condições de vida das populações locais. Então, o modo de vida cubano tem se alterado fortemente, tem se deteriorado fortemente por conta do turismo, porque isso tem uma coisa muito engraçada, né? Que eu passeava às vezes sozinho, às vezes com a Kemi, nesse período que ela ficou lá trabalhando, tinha vezes que ela não podia ir, eu passeava sozinho. E eu calado, passeando sozinho, vestido de uma forma não ostentatória, né? Como eu sou pardo, eu passo por cubano. As pessoas não estranham, né, de achar que eu seja um cubano. Ninguém vinha me pedir nada. Em Havana Vieja, passeando naquelas ruas, olhando aquelas lojas de lembrancinha, né? Era botar a Kemi, que tem ascendência japonesa, do meu lado, que a coisa mudava, né? Eu virava um turista, a gente virava turista, e o turista, sim, ele é abordado, porque o turista é uma fonte de dólares, né? Que é uma necessidade material que eles têm. Então, para a gente pensar o nosso papel contraditório, né? A gente precisa levar dólares para a ilha. Isso é uma atividade de solidariedade, né? Não, a gente não levou dólares, levou dipironas. Mesma coisa, tá? Com dólares eles conseguem dipironas, né? Então a gente precisa fazer isso, isso é uma atividade de solidariedade. No entanto, isso é contraditório com a forma distributiva socialista da riqueza, né? Tanto é que a gente viu, tá? E nossos guias, por exemplo, que trabalham no setor de turismo, embora seja um turismo político aí, entre aspas, todos eles têm uma outra profissão. Um é advogado, o motorista do nosso ônibus, né? O Eduardo, ele é engenheiro de comunicações. Eu sentava ali na frente e ia conversando com ele, engenheiro de comunicações. Só que ele ganha mais dirigindo ônibus para a caravana, né? Então, quer dizer, sob certo aspecto, a caravana ajuda a deteriorar esse modo de vida, né? Porque há um desbalanceamento econômico muito grande entre o turismo e as diversas outras atividades. O turismo que é remunerado em dólares, né? Onde uma gorjeta equivale ao salário de um médico do mês. Uma gorjeta de 10 euros equivale ao salário do médico do mês, sacou? Então, o médico vai fazer o quê? Vai trabalhar por gorjetas. Então, tudo isso, tá? Só para fechar, desculpa me alongar, não sei falar pouco. Tudo isso para a gente ver, né, que a gente sai daqui e vai para uma realidade que depois o regresso é muito difícil, né? Porque a gente lida com outro nível da sociedade.
E o ideal mesmo, o que eu gostaria, na real, né, era de conseguir ser invisível em Cuba. Que aí sim eu ia ter a experiência de o que é Cuba. Porque a partir do momento que eu fico visível, né, por exemplo, todas as atividades da caravana elas estavam sendo programadas para nós, né? Então, eu tendo a pensar que o nível de espontaneidade não é 100%, saca? Então, é complicado esse negócio. É, eu fico com essa impressão, né, de que eu teria que fazer uma análise com certas ferramentas etnográficas, antropológicas, que eu não possuo, né? Mas é complicado ir e voltar, a gente traz essa impressão de que lá algo aconteceu, né, de muito legal, é o que eu espero ideologicamente, que enquanto comunista, que é a superação do modo de produção capitalista, uma sociedade conseguiu se botar no horizonte dessa superação, no entanto que ela tem um problema, são dois problemas, um relacionado à incapacidade de destruir a estrutura burocrática do Estado, que tem a ver com isso que a Cris falou, né? Que a gente tem ainda um tipo de desigualdade que nem se compara à desigualdade do capitalismo, mas que é uma desigualdade politicamente motivada, né? Que há certas classes dirigentes que ainda possuem privilégios que nem se comparam aos privilégios da classe burguesa no capitalismo, tá? E segundo, que é uma sociedade cuja experiência está sendo estrangulada economicamente pelo fato de isolarem essa sociedade do resto do mundo, né? Então, isso a gente viu em campo, né? A gente viu em campo acontecer essas contradições aí na nossa frente. Desculpa se eu me alonguei, pessoal, foi mal aí, vou fechar o meu Não, tudo bem. microfone. Tem a Érica e tem o Enio ou a Sandra. Vamos, Só Érica. desculpa se eu contribuí para a sua visibilidade enquanto turista. Boa Fala, Érica. noite a todos, saudade de todo mundo. Eu queria voltar e responder um Saudades pouco também. Ai. Queria voltar e responder um pouco a Cris quando ela perguntou se teve essa comunicação entre as pessoas durante a caravana. E eu queria dizer para ela que essa comunicação é que foi fundamental, porque a gente chega lá e vê tanta coisa que às vezes num dia a gente está pensando uma coisa, na outra a gente está pensando sobre o sistema político de Cuba, né, porque nem todo mundo foi tão preparado quanto o Tiago para ver a realidade já conhecendo assim a história. Inclusive eu senti um pouco de falta, espero que nas próximas caravanas isso seja corrigido, assim, de ter uma preparação mesmo um pouco mais histórica e política para quando a gente chegar lá, conseguir observar, já conhecendo um pouco mais, né? Não só o que a gente vê na televisão, porque, assim, eu não tive muito tempo de me preparar por causa da correria e tal, mas a troca lá foi muito importante, Cris, tanto com os colegas, né, da gente colocar assim algumas impressões que a gente estava tendo e os colegas colocarem, olha, mas é por causa disso, às vezes um conhecimento mesmo bem formal, como o Tiago, né, sempre nos ajudou muito, uma coisa mais sistematizada, e também com as pessoas de lá. Em algumas situações, assim, mais para o final da caravana, no começo a gente às vezes fazia uma brincadeira, alguma coisa assim, não sei se a gente acabou até sendo ofensivo em algum momento a eles, porque essa comida, o lugar não tem banheiro suficiente para todo mundo, não tem papel higiênico, sabe? E aí, ao longo da caravana, é que a gente foi se dando conta, às vezes, de uma situação que, assim, para a gente
tão fora da nossa realidade, né? Primeiro, e aí uma outra percepção que eu tive lá é que, assim, na nossa caravana só tinha gente com grau de estudo, né? No mínimo, uma graduação. Todas as pessoas, pelo menos que eu pude perceber, tinham alguma condição financeira razoável, né? Então, assim, a gente não conseguiu perceber desde o início essa diferença tão grande, né? Não sei se outras pessoas tiveram essa percepção, mas a gente foi algumas pessoas com quem eu conversei, assim, a gente estava muito com a cabeça de turista que vai aprender sobre a história e a política de um país, e não que a gente ia vivenciar aquilo com as pessoas. E é óbvio que a gente não vivenciou um milésimo do que eles passam, né? E assim, inclusive eu acho que a gente precisa aprender muito com eles, porque uma coisa que eu achei fantástica é que assim, todo lugar que você chega tem uma bandeira de Cuba. Todas as pessoas também com esse recorte que o Tiago, né, fez aí, que eu fiz algumas vezes, que os lugares estavam preparados para nos receber, né? A gente foi para lugares determinados, mas assim, a gente não encontrou pessoas que falassem mal de Cuba. Algumas comentavam que queriam ter mais acesso a algumas coisas, que algumas coisas eram difíceis, mesmo uma pessoa lá em Santiago, né, como a Thaís disse, eu queria ter ficado um pouco mais, que pediu muito, assim, ela pediu para todas as pessoas que ela teve acesso ali na porta do hotel que a gente estava, mesmo ela reclamando que precisava de medicamento, que os medicamentos do filho dela eram muito caros e que ela às vezes não tinha acesso, mesmo ela elogiou o país, assim, né, de alguma forma, e ela tinha todos os motivos para reclamar, e ela não fez. Ela tinha problemas odontológicos seríssimos, era visível, assim. Ela estava muito, uma roupa bem maltrapilha até, sabe? Ela pediu roupa, ela pediu comida, ela pediu doces para os filhos dela, assim, ela pediu tudo, escova de dente, pasta de dente, sabonete, e mesmo ela não falou mal do país dela, assim. Então, é uma coisa que eu fiquei muito admirada, assim. Em algum momento eu até falei, gente, isso aqui tá muito bom, assim, mesmo com todas essas dificuldades, mesmo que para a gente era uma privação enorme, assim, a gente não consegue comprar uma água gelada, a gente não consegue, sei lá, alguma coisa básica, algum papel higiênico para comprar, não tinha para comprar. E a gente reclamando, e as pessoas de lá que vivenciam essas dificuldades no dia a dia, nas pequenas coisas, e elas estão lá exaltando a história, sabe, o país, as pessoas, dando valor a quem constrói, ajudou a construir, continua construindo. Então, Cris, foi muito importante, muito. Essa troca que a gente fez durante a caravana foi, pelo menos para mim, foi uma das coisas mais importantes que eu vivenciei durante esses dias que a gente ficou lá. E quero voltar. Uma compreensão histórica e política, né? Sim, É isso, maravilhosa, né? assim, maravilhosa. Ok. Enio ou Sandra, quem vai falar? Oi, boa noite a todos e a todas, né? É Enio quem vai falar um pouquinho aqui. Então, eu queria colocar a minha impressão que eu tive de Cuba, né? Inicialmente, na minha cabeça, estava que Cuba era uma ilhinha do tamanho da Grande São Paulo, né? Mas chegando lá, a gente viu que tem uma dimensão, para mim, eu achei até a ilha muito grande, né? Tanto é que a gente circulou muitas horas por lá, né? Mas o que me chamou a atenção é a parte é, das praças públicas, né? Do verde, né? Muito bem cuidado. Praticamente, né?
muita jardinagem boa. E aí a gente percebe que parece que os próprios moradores do entorno, eles devem ser contratados, né, pelo poder público local, para fazer esse serviço. Eu conversei com algumas pessoas que estavam trabalhando na praça, né? E eu cheguei a essa conclusão, que é uma forma até de gerar trabalho e renda, né, para algumas pessoas. Agora, o que me deixou um pouco triste até foi ver a deterioração do centro de Havana, né? Aquilo ali me impressionou bastante. Dos imóveis, Oi? das casas do imóvel, né? É, então, agora, o que eu percebi também, eu acho que algumas pessoas também já falaram, mas a baixa circulação de dinheiro ali na ilha, né? Praticamente, eu acho que nem o Tiago estava falando, que não pedem para cubano, porque eles sabem que o cubano quase não tem o dinheiro, né? Quem tem o dinheiro é o turista, né? Então, eles procuram se cercar dos turistas para ver se consegue alguma ajuda de alguma forma. Mas eu acho que isso realmente não é o problema. Eu conversei com algumas pessoas, principalmente perguntava para eles onde que eles moravam, né? Perguntava em português, né? A gente se comunicava de alguma forma, até por mímica às vezes. Mas o pessoal queria conversar, né? Eles, quando a gente se identificava ainda como brasileiro, parece que eles têm uma simpatia, né? Pelos brasileiros, pelo Brasil, né? Então eu perguntava onde que morava, né? Como morava, né? E eu não percebi ninguém praticamente morando na rua. Mesmo aquele pessoal que pedia ajuda, né, eles pediam ajuda para comer, de uma certa forma, mas eles tinham onde morar, né? E isso eu achei interessante. Agora, o que eu reparei também, em alguns bairros, lá em alguns distritos, eu não vi muita diferença com a periferia, alguma periferia aqui de São Paulo, né? Não vi assim diferença, até uma certa semelhança, né? Então eu cheguei à conclusão, e até pelas conversas também, que existe uma sociedade de classes em Cuba, né? Isso não dá para negar. E que a partir até de 2019 foi feita a última revisão da Constituição. E aí até foi implantado um sistema, né, de possibilidade das pessoas produzirem alguma coisa, vender alguma coisa, né? Quer dizer, montar algum negócio próprio. Eu acho que nem um pouco a China começou a fazer isso, né? Então, eu acho que Cuba está nessa direção. Eu percebi e concluí o seguinte, que o processo de Cuba é um socialismo, vamos dizer assim, em construção, né? A gente não sabe exatamente no que vai dar, né? Acho que vai depender muito da questão internacional. Por exemplo, conversando com o Tiago, o Tiago Ávila, ele colocou, a gente conversou um pouco sobre como que poderia quebrar esse bloqueio, né, de Cuba. E a conclusão que a gente chegou foi que o BRICS, né, poderia talvez ser um canal, um instrumento, né, para superar esse bloqueio dos Estados Unidos, né? Porque é o problema principal de Cuba, né? E outra coisa também que eu percebi é que alguns locais, né, que são estatais, mesmo lojas, né, isso me impressionou no começo. Depois eu entendi um pouco que recebia só dólar, né? Então eu cheguei, pelo menos comigo, à conclusão que a preocupação do governo é arrecadar dólar, né? Talvez para fazer um fundo, um caixa, né? Para poder negociar alguma coisa internacionalmente.
E isso quando tiver uma abertura maior. Então, eu acho, para concluir, que essa experiência para mim foi muito, muito importante, né? Eu agora, se eu falar de Cuba alguma coisa, eu tenho uma coisa palpável, né? Coisa concreta para falar, não é só teoria também, e que aí era preciso, né? Talvez aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, outros estados, fortalecer os movimentos de solidariedade a Cuba mesmo, né? De como quebrar esse bloqueio, né? Eu acho que se dessa caravana surgir alguma coisa desse tipo, eu acho que valeu muito, né? Valeu muito a nossa presença e, e uma continuidade desse, né, um resultado, uma continuidade dessa, dessa caravana que a gente teve lá. Eu proporia até, né, como que a gente poderia, então, estar. Parece que tem comitês estaduais, né, ou comitês de solidariedade, né, a Cuba, né? Então, eu acho que, ou dessa reunião ou de outras, pode talvez ver como que a gente pode estar participando de um movimento desse tipo. Eu paro por aí. Obrigado aí pela oportunidade. Eu gostei muito dessa sua sugestão, Enio. Eu acho que isso vai de acordo, né, como eu vivi essa caravana e como eu me sinto, né? No início de hoje, eu falei que eu estava em estado alterado de consciência ainda, porque eu acho que essa imersão nossa e essa apresentação de uma cultura tão diferente, de questionar, eu já me sentia privilegiada. Quando eu fui para Cuba, eu me senti, além de privilegiada, culpada, que é terrível, né? Mas, assim, porque é como se eu fosse mais privilegiada ainda, né, do que eu achava que eu era, né? Mas eu fiquei muito encantada com essa coisa assim, que eu não sei mais quem falou, do pertencimento, acho que foi a Érica, né? Assim, deles colocarem essa coisa do meu país. Eu conversei com algumas pessoas, inclusive com uma garçonete, que ela falou: como é que você está? O que que você acha? Eu acho bom, mas dizem que é um embargo, ela falou. Aí eu falei: então você não acredita? Ela falou: eu não sei. Ela estava meio perdida, porque falam que tudo é um embargo, o que é verdade, mas ela era jovem, então ela não viveu algum tempo em que não tinha um embargo, entendeu? Então ela repete essa história. Mas mesmo assim, ela tendo essa crítica, ela gostava muito de ser cubana, eu achei muito interessante isso. Aí pensando assim um pouco nessa questão, né? Em algumas atividades que nós, os psicólogos da abordagem, fazemos, que são esses grupos intensivos, uma característica que sempre acontece é esse entrar em estado alterado de consciência, que é um estado muito bom, num certo sentido, porque você tem uma visibilidade maior, né, das suas contradições, você fica mais criativo e tal, e precisa de um tempo para retornar à sua realidade, e a minha experiência é que a gente nunca retorna da mesma forma. Então, para mim, Cuba me marcou dessa forma que eu não sou mais a mesma, mesmo, não sou mais a mesma mesmo, né? De olhar para, assim, me deu muita vontade, Enio, de começar a agitar alguma coisa, da gente fazer algo em relação à solidariedade, a Cuba, de alguma forma. Eu não sei como, mas me deu esse entusiasmo, né? Sim, Érica, você levantou Então, a eu mão. combinei com a Tânia que assim que ela souber de alguém que está indo daqui do Brasil para Cuba, para ela me avisar que eu vou fazer uma campanha aqui, como eu fiz para levar agora as doações, de dinheiro. E se a pessoa for de Brasília, eu posso comprar as coisas e levar, mas se for de outro lugar, conseguir o dinheiro para ela comprar determinadas coisas, mala e pagar a bagagem, e essa pessoa levar para eles lá o que a pessoa conseguir, igual a gente fez agora, assim, uma mala de 30 quilos despachada, alguma coisa. Ela ficou de me avisar quando ela souber de alguém que está indo, assim.
mas não sei se num nível maior a gente conseguiria fazer muita coisa, né? Porque eu até falei, eu vou lá no Palácio do Planalto e eu vou conversar com o Gilberto Carvalho, vou conversar com Lula, a gente vai ajudar de alguma forma e tal. Aí foi uma das conversas que eu tive com o Vitor, assim, uma conversa bem, bem boa a respeito dessa coisa, né, de por que outros países não tentam ajudar mesmo, uma coisa básica, assim, eles falando, a cartela de ovo custa mais que a metade do salário, por exemplo, da nossa guia. Falando, gente, mas o que que falta? Aí ela comentando, ela estava na mesa, falando, falta ração, assim, a gente não tem ração para alimentar as galinhas. Falei, gente, o Brasil não pode mandar um navio com ração para Cuba, não é possível, né? Assim, sei lá, bota um monte de galinha dentro desse navio, bota um monte de Não, as ração. galinhas não, que elas vão morrer e sofrer. Põe a ração. Não sei, manda um monte de ovo, manda um monte de... não sei o quê. Mas, assim, sabe, assim, foi uma coisa bem... Depois eu fiquei pensando, eu sou professora, sou contadora de história, então foi meio que igual as crianças fazem, né? Professora, mas por que não acontece isso na história, assim? Aí o Vitor falou, não, Érica, não é assim, se o Brasil mandar alguma coisa, além do período da quarentena, que o navio tem que fazer para poder... Ainda tem a questão do embargo também, né? Se voltar um pouco para o Brasil e tal. Coisas assim que a gente, na nossa inocência mesmo, política, histórica, sei lá, a gente não se dá conta. Mas foi o que eu falei para a Tânia. Eu falei, Tânia, no que eu puder ajudar, sempre que tiver alguém, posso ver com ela quando a Dorinha vier e voltar, porque a Dorinha sempre está indo e voltando. É uma pessoa que pode levar, que, assim, que tem um contato próximo, né, dela, e que sempre vai e volta por causa das pesquisas na UNB, de repente seria uma opção. Na caravana, pelo que eu Posso, entendi, posso vai falar? uma mala a mais, é isso? Acho que eu estou inscrita, né? Ai, desculpa, Lúcia. Faz. Tá? Posso Ela falar? celular, pode. Ou tem alguém? Não, pode. O que assim, o Tiago até já falou, mas eu acho que assim, a gente não pode nunca esquecer vamos dizer, a corda no pescoço que o embargo faz. Né? Porque, assim, e o Breno Altman, num vídeo até que mandaram no grupo, antes da gente viajar, ele esclarece muito bem o que esse embargo vai fazer de não permitir realizar compras, né? De não permitir importação, exportação, né? E assim, não é porque inclusive, eu não sei se vocês viram, grande parte do frango que entra no país é do brasileiro, né? E assim, por alguns momentos eles esclareceram que não podia nem falar de algumas transações comerciais que tentam romper o bloqueio. Eles não podem citar. Cuba, para poder fazer compra, tem que desembarcar no Panamá. Cuba mandar um cargueiro lá para levar as compras. Olha o absurdo. E o gasto quando podia chegar quando tem porto. Então, assim, a gente não pode esquecer disso nunca, que o que a gente viu é resultado da política imperialista de acabar com qualquer possibilidade de justiça social. A gente tem que ter claro isso, de acabar com qualquer linha política que fale em socialismo, ainda mais nas barbas deles. Né? Porque ela não faz esse embargo só com Cuba, faz com a Coreia do Norte. Só que a Coreia do Norte está do lado da China, sabe? Faz com a Venezuela, como a gente viu, né? Só que o de Cuba é bem terrível e cada vez mais eles aumentam, né? E colocam Cuba como terrorismo ainda para poder, como um país terrorista. Então, assim, nós não podemos esquecer de que tudo que nós vimos ali é resultado da ação imperialista estadunidense e europeia. Né? Quer dizer, os impérios se juntam, porque a política deles, desde a Guerra Fria,
nós vamos extinguir do planeta qualquer ideia de socialismo. E eles estão fazendo isso até hoje. Haja visto que a extrema-direita se organiza internacionalmente, né? E haja visto o caso lá da Venezuela. E tem a imprensa, a grande imprensa, para colocar, né? Até quando, por exemplo, não compra, né? O Tiago colocava, não compra de pirona porque não permitem que faça compra. Né? Quando eu entrei naquele hospital e fui no banheiro, eu chorava, eu dizia para o Tiago Ávila, Tiago, é terrível saber o nível que esse embargo chega dentro de um hospital, de não ter um papel higiênico, de ter que jogar água, né, no banheiro. E a gente via que aquela diretora do hospital, na sua simplicidade, que é uma outra coisa que a gente viu, quer dizer, uma diretora daquela não tem nem um doutorado, gente. Os profissionais de Cuba, todos que nos atenderam, lá no centro, quando ela falou do Polo Científico de Indústria Biotecnológica, todo aquele povo em farmácia de Cuba, todo aquele povo tem, no mínimo, doutorado. Né? É um povo que estuda, que, quando está nas funções científicas, estuda e é exigente o conhecimento de Cuba. Eu vi o depoimento de uma brasileira que fez medicina em Cuba e ela disse que é muito exigente a formação. Né? Então, assim, eu acho que assim, a gente não pode esquecer. Claro que nós entramos, e de vez em quando eu colocava com algumas colegas, principalmente as duas meninas do Paraná, que a gente ria muito, né? Quando elas começavam a botar um olhar pequeno burguês, porque a gente sai como pequeno burguesas, que consome, que vai lá, gasta dinheiro no shopping e tem o que comprar. Né? Eu dizia assim, olha, quando eu imagino no depoimento da Leda, no livro que ela escreve, Evocação, não sei se vocês já leram, né, que ela escreve sobre quando ela e o comando do Che Guevara chega em Santa Clara, para tomar Santa Clara, que foi, né, por isso que lá tem um monumento em relação a ele, que era parte do comando dele, que eles ficaram numa guerra intensa de 8 dias, sem comer, porque não podia, sem dormir. Eu digo, que guerrilheiro nós somos quando a gente vê um depoimento desse? O que era para esse povo? O que é estar em guerra? Né? Nós não sabemos nada disso. Né? A gente vê que é um povo assim, que a resistência é muito intensa, porque aguentar fome nós não aguentaríamos. Nós íamos ceder, nós não temos essa experiência. Agora, esse pertencimento foi a coisa que mais me chamou a atenção. Deu vontade de ficar lá, porque eu nunca vivi isso. Esse pertencimento, essa solidariedade, essa igualdade. Eu não sou... Gente, eu me peguei vivendo, alguns momentos, o medo que é feito do povo negro neste país. Eu disse assim, calma, como é que pode? Como é que isso está tão internalizado? Né? E era tranquilo, porque a gente tem, né, uma pregação ideológica muito grande de que o povo negro é bandido. E não é em vão que está a maioria na cadeia, né? Não é em vão que a polícia, quando bate, vai em cima do povo negro. Então, assim, eu vi que lá tem uma igualdade muito grande no sentido de eu não sou diferente porque eu tenho um conhecimento, eu não sou diferente, né? Porque eu estou num posto, numa posição X. Isso deu para gente, para eu sentir muito. Em relação, quando a Cris fala da questão que ela foi na época de 94, a gente nunca pode esquecer o que tinha político da pressão imperialista, né? Porque teve uma época que tinha terrorismo dos contra-revolucionários apoiado pela CIA dentro de Cuba de forma intensa. No hotel que nós ficamos em Copacabana, foi matado um italiano, porque eles entravam com bombas disfarçadas em várias partes, até um barbeador era parte da bomba. Né? Não sei se vocês já viram Os Últimos Soldados da Guerra Fria, né? Que foi escrito pelo
depois eu lembro o nome dele, e tem até um filme, tudo servia. Então, assim, a gente está entrando numa época boa em relação ao terrorismo. E quem leu o jornal Grama, né, ainda bem que vocês não viram o jornal todo que mandaram, mas o governo tinha desmontado um ato terrorista poucos dias antes. Eu disse, aquelas meninas não leram ainda bem, sabe? Porque o governo está muito atento a isso com o Comando de Defesa da Revolução. Né? Então, assim, essa coisa, por exemplo, até falta de linha de costura. Tem uma colega que ela viveu com um cubano uns tempos aqui em Brasília, e ela queria mandar, gente, ela queria mandar linha de costura, ela queria mandar armação de óculos, que a enfermagem pede lá né, no bairro que ele mora, ela queria mandar fralda geriátrica, porque ele tem incontinência urinária. Mas como eu não estava levando mala despachada, não tinha como, ela ficou com pena, eu estava levando só mala né, De mão. né, de em cima no avião. Então, assim, eu vejo, por exemplo, existe, né, assim, Cuba montou, né, que é o ICAP, esse centro de amizade entre os povos, que ele existe em todas as cidades que nós passamos. Não sei se vocês lembram, em Santa Clara, Santiago de Cuba, Província de Grama, Cifuegos, Matanza, né? Todos esses lugares que nós passamos tem um centro, né, dessa convivência. E, assim, uma das coisas, por exemplo, o primeiro dia que eu cheguei, veio uma senhorinha pedir remédio porque o filho dela tinha fibromialgia, uma cubana. Aí eu disse, a gente está trazendo para o hospital, né? Ela disse assim, então me dê dinheiro para comer. Eu perguntei, não tem a tarjeta? Ela disse, mas a tarjeta não dá para passar o mês todo, né? Vocês sabem o que é a tarjeta, né? Que é tanto que eu assim vi água no mercado que é só para cubanos com a tarjeta e aí não pude entrar, né? Disse aqui só quem é cubano e tem a tarjeta, lá em Cienfuegos. Aí comecei a conversar com ela o que era a realidade do meu país. Que povo que mora na rua, ela disse aqui não tem ninguém que mora na rua. Povo que passa fome, tendo bonança de comer, tendo um supermercado cheio de comida, mas não tem dinheiro para comprar, não. O nível de desemprego, e comecei a contar. Não, aqui no meu país essas coisas é diferente. A gente não, né, falava pela questão do embalo. Né? Era uma senhoria. No primeiro dia que a gente chegou naquele... né? Aí ela começou a ver que o país dela, ela defendia o país dela, eles defendem o país. Mas quero também colocar para vocês que a contra-revolução está lá dentro. E está lá dentro, até como agente turista. Não oficializado, né? Porque para ser agente turista, a pessoa ganha e tem que pagar imposto. Então, tem, né, as burlas. Eu tinha lido, uma colega me deu, que é da Universidade de Brasília, uma cubana que tem um livro Cuba com Carinho. Ela é uma contra-revolucionária. Eu comecei a ler e eu vi os escritos do Bolsonaro, do grupo bolsonarista. Ela dizia que não tinha embargo, que era mentira, que era não sei o quê, que era burocracia, que era, sabe, era tudo, menos, não tinha nada a ver com os Estados Unidos, não tinha nada a ver com o imperialismo. Mas duas colegas nossas, elas saíram lá no último dia, atrás de comprar charuto, e aí elas se perderam, e aí foram pedir informação, como voltava para o restaurante. Aí o cara perguntou, é brasileiro? É brasileiro. Aí ela falou, nós estamos na caravana de solidariedade, ao povo cubano, não sei o quê. O cara começou, vem cá que eu vou lhe contar, não tem nada disso. Estava ali, não tem nada disso. Isso não é coisa de embargo. Aí ele começou com a conversa, elas fugiram, porque viram que elas... Olha, a gente está ouvindo a direita. Então, essa contra-revolução, ela existe, ela é organizada, continua sendo organizada a partir de Madrid, que é para onde foi os contra-revolucionários. Vocês sabem que um cubano entra nos Estados Unidos facilmente, é diferente do mexicano, do brasileiro,
né? Vocês sabem disso, para justamente estimular, né, a contra-revolução. Agora, a gente saber que em quase todas as cidades do Brasil tem centros de apoio a Cuba, né? E aí aquilo que os colegas colocavam, é a gente se juntar, esses centros já têm experiências, esses centros já sabem como a gente somar, participar, colaborar. E todo ano em janeiro tem brigada. E todo ano em janeiro tem campanha de solidariedade. Então, é bom que a gente possa estar se aglutinando. Por exemplo, aquelas atividades que teve em São Paulo, Brasília, né, foram parte desses centros de apoio, né, a Cuba. Desculpe a demora, que eu me empolgo. Bacana, Lúcia, assim, a tua visão, gostei de ouvir. Lúcia foi minha companheira de quarto. Eu não a conhecia, conheci lá e nos demos muito bem, né, Lúcia? O tempo todo. Eu só queria... Rapidinho, Márcia, deixa eu só complementar o negócio que Vai. Lúcia disse. Eu não sei se as pessoas perceberam, a gente ficou até assim assustada na hora. Além da gente não receber o carimbo no passaporte, eles ficam com a parte da passagem que eles carimbam. A gente não fica com nada que tenha algum rastro de que a gente passou por Cuba. Nem o visto, nem o visto. Eles ficam com O o visto visto. fica com eles Sim, inteiro, o né? Eles visto pegaram o e visto uma parte da saída. passagem que eles carimbam, a gente pensou que a gente ia ficar com ela, porque a passagem, a parte carimbada, eles não deixam só aquele canhoto. Eu fiquei assim, eu falei, nossa, o negócio é... Eu pensei até que fosse engano. A Lúcia falou, ai, meu, eu vou lá buscar. Eles ficaram com o meu visto. Eu falei, não, é para ficar mesmo. Porque eu vi que ficou, falei assim, me devolve o visto. Não, não pode devolver. Ok. Eu queria falar duas coisas, a gente já está, enfim, tem muita coisa, eu estou gostando muito de estar por aqui, mas que me impressionaram de outra forma, né, assim, positivamente. Uma foi, nós tivemos uma conversa com alunos, com estudantes da África do Sul, do Congo e de Zimbábue, que estavam fazendo medicina lá. Eu fiquei muito bem impressionada, né, por várias coisas, mas uma coisa principal é a relação que eles perceberam, especialmente as meninas da África do Sul, entre professores e alunos. Eles falaram, aqui os professores tomam conta da gente, se preocupam com a gente, perguntam como é que a gente está. E lá na África do Sul era aquela distância, né? E a aprendizagem ficaria muito melhor. Eu gostei muito de ouvir isso e de ver que Cuba mantém essas relações com outros países para poder oferecer estudo, moradia, etc. e tal, para essas pessoas, mesmo que seja mandado de fora. Então, essas pessoas que estudam medicina eram 6, acho que eram 6 integrantes, né? E um deles fez uma surpresa para a gente, que foi cantar uma música do Roberto Carlos, não sei que, Milhões de Amigos, em espanhol, né? Foi muito bonito, muito, que ele sabia que os brasileiros iam lá, né? Então, esse foi um momento para mim muito delicado e que mostrou assim como eles têm sido bem recebidos lá em Cuba e como eles vão aproveitar bastante desse estudo da medicina para voltar para os seus países, eles têm que voltar mesmo, né? Então, esse foi um momento, né? E um outro momento foi também na casa de abrigo lá das crianças, eu fui visitar uma que a idade acho que era entre 8 e 15 anos, acho que era isso, né? E eu ouvia lá a pessoa principal, tem os cuidadores e tal, não sei se vocês ouviram também isso, né? Que o governo dá uma mesada para eles dão um dinheiro para eles usarem como quiserem, para comprar chiclete, camiseta e tal, e no final do ano dá um dinheiro maior que é para eles usarem também com roupas e tal. E depois eu conversei com ela e ensinam, de alguma forma, eles também a economizarem, porque eles vão ter que sair de lá aos 18 anos. Então, o que eu pensei? Eu pensei, puxa, esse poder público, né? Bom, outra coisa é que essas casas não pode ter muita criança, então só podia ter no máximo 8 crianças. Por quê? Porque eles querem manter o espírito de um lar, né? Já que não tem pai, mãe,
né, de cada um espírito de um lar, onde tem irmãos, tem as pessoas que estão juntas, e nesse orfanato que eu fui, era super simples, mas super limpo, tudo muito limpinho, super simples, e as crianças lá, assim, me parecia, nós perguntamos se elas queriam falar alguma coisa, elas, enfim, falaram que gostavam e estavam lá com as voluntárias e a pessoa principal que toma conta do orfanato. Nessas 2 circunstâncias, eu pensei assim, né, eu trabalho muito com empatia na psicologia, né, então, assim, o poder público me parece que exibe um alto grau de empatia em relação aos estudantes, em relação às crianças órfãs, no sentido de pensar o que poderia estar faltando e oferecer isso a eles. Eu fiquei muito bem impressionada com isso, né, com essas 2 situações e queria compartilhar com vocês. E aí eu vou compartilhar outra coisa, que eu não sei se compartilharam quando caiu minha conexão. Todas as cidades têm centro cultural que a gente passou, sabe? Eu achei isso assim, tem teatro, né? Então, é um investimento realmente no desenvolvimento humano muito grande, né? E eu indaguei sobre a questão do idoso, porque eu participo aqui do Fórum do Idoso do DF, né? E nós estamos lutando muito no Fórum para os cuidadores terem direito a salário, para não acontecer de um membro da família deixar de trabalhar e na hora de aposentar não tem como sobreviver. E aí, o que Cuba faz? Ele não tem abrigos de idoso como a gente tem aqui. Aí eu perguntei, por quê? Porque todos têm casa. Aí, o que o serviço social de lá? Eu disse, quando tem um idoso, todos têm casa, e aí tem o serviço médico acontecendo de fato, indo nas casas de fato, acompanhando de fato, semanalmente, né? Eu disse, mas quando tem um idoso que ele não tem mobilidade, não tem autonomia, né? Que teve alguma doença neurológica, aí o Estado designa, pelo serviço social, uma cuidadora pública, que tem um acompanhamento, essa cuidadora e o acompanhamento médico. Ele não sai da sua casa, ele está lá com acompanhamento. Por outro lado, os idosos que têm a sua autonomia para andar, tem casa-dia, que o idoso vai fazer atividades diversas, pedagógicas, visita a museu, né, parte de movimento físico e outras atividades para poder ajudar na velhice. E nós passamos lá em Havana, e até mostrei para a Márcia, a casa do Leos Abuelo. Eu disse, olha aqui a casa. Aí perguntei para a Tânia, essas casas são casas, né, que tem nos bairros para poder os idosos fazer atividade. Então, eu gostei para o meu fórum, isso vai ser ótimo, que já ganha um salário, né, que nós estamos ainda lutando para poder ter. Bom, também nessa linha, queria compartilhar que, de fato, me chamou muita atenção e me tocou muito, né? Eu sou filha de uma mãe que tem Alzheimer e hoje é acamada, enfim. Então, aqui a saúde, ela é uma mercadoria, né? E o quanto que a gente se vê limitada com esse recurso de querer oferecer um cuidado para um ente querido, e aqui se você não tem dinheiro, você não vai conseguir oferecer. Então, quando eu ouvi, quando eu senti, né, que Cuba tem esse cuidado com a promoção da saúde, a prevenção da doença, esse lugar que é muito mais humano, né? Socialmente, no olhar para a saúde, no olhar para o indivíduo, isso me atravessou assim profundamente, porque aqui, infelizmente, a gente vive essa realidade onde a vida vale dinheiro. A vida é dinheiro. Se você tem dinheiro, você cuida de quem você ama. Se você não tem dinheiro, você tem que aguentar aí né, engolir quadrado, assim, seco, essa falta de recursos, falta de condição, muito, Lúcia, do que você falou, né? Às vezes você não consegue nem trabalhar o tanto que você tem até condições de trabalhar, deseja trabalhar, porque você precisa
cuidar. E se você cuida, você não ganha, você não é reconhecido. Então, aqui você fica nesse nó, né? Poder perceber que lá, mesmo diante das condições que eles vivem, né, pelo embargo, essas consequências assim tão cruéis e ainda assim eles têm esse cuidado humano, as relações humanas foi algo que de fato me chamou muita atenção em Cuba. O quanto que eles têm profissionais bem formados e mesmo assim esses profissionais são profissionais acessíveis, né? Relações horizontais, isso me chamou a atenção, de fato, né? Quanto aqui a gente vive essa competição, essa hierarquia, né? Que nos distancia, que nos isola, mesmo a gente cheia dos privilégios, ou justamente talvez por isso, né, a gente tenha esses degraus todos de desigualdade. E lá eu também vi esse encontro com os universitários, também me chamou a atenção, né? Eles falaram muito claramente e até se emocionaram, assim, de reconhecer o quanto os mestres, né, estão ali, assim, de braços dados com eles. Isso foi muito... me chamou bastante atenção também, né? Na educação, na saúde, enfim, nem sei se fui clara aqui, o que a emoção também me atravessou, mas de fato é, isso me tocou. Ó. Ouvindo assim, fiquei pensando, né? Mesmo em condições adversas, esse povo, né, que já foi ressaltado aqui da resiliência e tal, ele consegue, em condições adversas, ser criativo. Eu acho isso assim fantástico, né? Em condições adversas, na falta, né? Então, a falta e as condições hostis, né, do embargo, das dificuldades que eles passam, eles conseguem ser criativos em vários níveis. Eu fiquei bem tocada com isso. Sim, Érica. Falando sobre isso que você está falando, assim, a gente observou, assim, muita gente comentou de como eles reaproveitam as coisas, não tem desperdício, né? Alguém falou assim, o meu chuveiro estava quebrado, eu falei lá na recepção, o rapaz veio, olhou, peraí, vou buscar uma peça, trouxe uma peça que era visivelmente já usada, que ele deve ter consertado, e trocou lá e resolveu, assim, né? A gente via que a estrutura dos hotéis era muito antiga, mas era tudo muito uma manutenção na medida do possível, muito bem feita, né? Igual o Enio falou da jardinagem, assim. Então, em tudo que depende deles, eles estão sempre trabalhando para manter tudo em pé, tudo da melhor forma possível, né? Assim, isso foi uma coisa que também me chamou muita atenção e eu acho que a gente precisa aprender muito, porque o consumismo faz a gente desperdiçar e consumir demais. Uhum. Sim, eu queria falar um pouquinho sobre eu escutando vocês, né, e tudo que a gente viveu lá, vai ficando mais claro que a essência da revolução tem a ver exatamente com isso. A valorização das pessoas, das relações, colocando o capital a serviço das pessoas e não o inverso, as pessoas a serviço do capital. E isso fica claro ali. E aí essa briga, né, global, que quer impedir essa realidade de ganhar força, então fala, tá bom, se as pessoas são mais importantes que o capital, vivam sem capital. Parece que é essa a intenção, né? De dizer, vocês vão ter que sentir a importância do capital, vão ter que se dobrar a isso. Então, essas relações que são verdadeiramente humanas, que têm realmente a intenção no bem-estar do outro, sem uma troca, sem pôr um preço nisso, dessa forma que fique inalcançável, né? É lógico que todo mundo precisa de dinheiro, é lógico que eles também precisam de dinheiro,
mas é como isso é usado, como isso é valorizado, como isso é priorizado, que é a diferença fundamental dessas formas, né, sociais de se viver. E a gente sentiu isso muito forte lá. E eu acho que é esse o choque, né, de perceber o quanto eles fazem com tão pouco, o quanto o básico é bem utilizado e às vezes falta o necessário, e eles continuam fazendo o melhor possível. E aí o desperdício realmente salta às nossas vistas quando a gente retorna ou quando a gente compara, de que aqui, caramba, aqui tem tanta necessidade artificial, porque é isso que o capitalismo prega, esse consumo onde você não pensa se você precisa ou não, mas compre. E se você precisa de um, mas compre 10. Eu acho que essas coisas que vão formando a nossa sociedade, corrompendo as nossas relações, como isso é pregado de forma diferente lá, e essa é a ameaça que eles enfrentam, né? Porque manter essa sociedade de pé com esses valores requer esse cuidado de não deixar a sociedade ser contaminada pelo consumismo. E aí eu me lembrei o quanto esses jovens, né, que não viveram na pele uma outra história e que talvez venham sendo atacados pelas redes sociais e sendo corrompidos de alguma maneira porque eles estão vivendo a escassez dessa maneira brutal e injusta. Me lembrei que a gente passou lá pelos Centros de Defesa da Revolução, né, que são movimentos populares de manter viva essa chama e essa informação, parece que muito preocupado com essa juventude mesmo, de passar, tentando passar esse bastão. Então, eles convocam essa juventude para participar disso, através de atividades culturais, e, e o quanto isso realmente diz dessa batalha que eles têm, não só de enfrentar o embargo e toda a dificuldade contra o imperialismo, mas o quanto essa pressão vai levando as pessoas, a população, a um limite onde elas começam a se render. E é isso que eles querem, né? Que essas pessoas se rendam. Então, acho que um dos grandes motivos da caravana existir é que a gente possa, entrando em contato com essa realidade, voltar e poder distribuir um pouquinho daquilo que a gente compreendeu e da informação e angariar mais pessoas interessadas em fortalecer essa luta. Foi falado aí, né, sobre esses movimentos de solidariedade que existe aqui no país e que parece que o ano que vem vai ter um encontro nacional, né, ou internacional, não sei nem qual que é o nome, no Espírito Santo. E eu acho isso de suma importância que a gente possa mesmo ir se aproximando e colaborando com essas estruturas que já existem, como a Lúcia disse, que já entendem a melhor forma de combater ou que já estão adiante, avançados nesse sistema e que sempre é bem-vindo um reforço, uma informação a mais que possa ampliar esse movimento, mas que a gente possa se unir a eles nesse sentido de contribuição, se vai ser financeira, se vai ser com doações, mas enfim, eles já têm um canal montado, estruturado para essa ajuda, e eu acho que isso é muito importante. E eu tenho a intenção, particularmente, de participar desse encontro que vai ter no Espírito Santo ano que vem, e percebo que não é só o dinheiro, que o dinheiro para eles é importante, sim, mas, como foi dito lá, a dificuldade que eles têm para adquirir esse material que para eles é necessário, o quanto Cuba o tempo todo lida com essa condição de ficar criando caminhos e portas de acesso para receber isso e lutando contra os Estados Unidos, que está o tempo todo também querendo descobrir qual é o caminho que está sendo usado agora para essa porta ser fechada, e eles têm que criar um novo sistema,
onde eles, na verdade, maior parte do tempo, eles pagam antecipado e ainda corre o risco de não receber esses produtos, essas compras, porque é isso, tem um império agindo contra e na intenção de que eles não recebam. Então, acho que poder se associar a essas pessoas e a esse movimento e poder dar mais força a essa voz contra um embargo, aliás, não é embargo, né? Como é que fala? Bloqueio. O bloqueio, Bloqueio. perfeito, Márcia, é isso. Quanto a esse bloqueio que acontece contra eles, eu acho que é o melhor caminho que a gente tem mesmo, na esperança de que isso seja superado. Lembrando, então, do objetivo dessa revolução, que é a união dos povos, e o quanto eles trabalham para isso, por isso que para eles, abrir espaço e vagas para estudantes de fora tem tudo a ver com a proposta de vida que eles querem para o mundo. Eles não fazem isso porque simplesmente é uma forma de serem vistos. Eles fazem isso porque eles acreditam que essa forma de viver é a melhor, que essa troca é que faz sentido, de que aquilo que eles conhecem, que eles são capazes de ofertar, precisa ser ofertado. E eles querem receber também. Então, veja, eles se encontram ali fechados, presos, aprisionados de uma forma que é extremamente injusta, e nessa camada ainda de que a natureza deles, aquilo que eles acreditam, tem a ver com o inverso disso. Então é muito mais cruel ainda, porque eles não são egoístas. Eles querem essa comunicação e essa ligação com o mundo, e isso está sendo roubado deles. Então acho que é de suma importância mesmo a gente conseguir estar aqui agora fazendo essa troca, e que isso vá reverberando e outras pessoas se interessem e participem, porque é a esperança que eles têm agora. Eles lutaram e continuam lutando com tudo que eles conseguem, mas eles são uma ilha. Eles estão ali muito facilmente sendo isolados. Eles não têm fronteiras secas onde seria mais fácil romper isso. Então a dificuldade deles romperem isso é gigantesca. Então eles dependem mesmo de movimentos externos que possam chegar até eles, alcançá-los, que eles estão abertos a isso, brigando por isso e solicitando isso do mundo. Bom, é como eu, humildemente e ignorantemente, percebi um pouquinho disso, dessa experiência que eu tive ali. Bem. E Ó, aí a no sua fala depoimento do Márcio, o objetivo da caravana foi atingido, porque era esse. Muito bom. E aí a fala do Márcio me fez lembrar de uma frase que aqui no Minhocão, em São Paulo, tem, né, escrito numa lateral assim de um prédio, que é: o afeto é revolucionário, né? Numa sociedade tão mercantil que a gente está, cuidar do afeto, que é algo que a gente vê presente, né, em Cuba, essa humanidade, né, esse lado mesmo, esse olhar, essa conduta humanitária, assim, o afeto é, de fato, revolucionário. Eu acho que é por isso que a gente tem que batalhar, né, para que o afeto, para que as relações humanas sejam de fato importantes na nossa vida. Márcia. Olha, acho que a gente está aqui há 2 horas, talvez a gente possa fechar. Eu queria dizer o seguinte, que eu gostei muitíssimo de rever as pessoas que estavam na caravana, rever Letícia também, que não está na caravana, que é minha ex-aluna e tal, mas a gente se vê sempre, né? Mas foi muito, muito gostoso ver, porque me deu um sentido maior de concretude, né? De que a gente talvez possa organizar alguma coisa. O Enio falou, você falou, Márcio, enfim, a Érica lá com as histórias dela, então a gente pode talvez fazer alguma coisa interessante e combativa e potente, né? Eu gostei muito da gente estar aqui, gostei muito de compartilhar e de ouvir vocês principalmente. Gostei. Eu vou Muito colocar a bacana. gravação.
Vou colocar a Muito gravação bacana lá a no gente grupo. rever as pessoas agora já conhecendo, né? Aquelas primeiras reuniões a gente não conhecia as pessoas, agora a gente já É, se conhece mais já, profundamente. já sabe quem é que. Sim. Sugeriram a Akemi. É Akemi ou Akemi que A fala? Kemi, Então, a Akemi a escreveu um Kemi. texto que ela colocou lá no grupo da caravana, muito bacana, e que a Lúcia acho que sugeriu de eu passar adiante. Eu posso passar para os grupos do nosso grupo de Pode passar. WhatsApp, que ela autorizou, ainda não publicou? Vai publicar? Não, Não, não texto não sei. publicado, por enquanto. Texto não publicado, mas está assinado, pode passar. Tá bom, então eu vou passar depois para vocês nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Márcia, Pessoas, gostaria de. boa Desculpa, noite. Kemi, pode falar. Não, beleza, só estou dando um tchau aqui que eu também preciso dormir. Sim, tchau e muito É isso obrigada aí. pela sua Obrigado. presença. Fiquei feliz de te ver aqui, de te ouvir. Muito bom. Obrigada por todas as contribuições compartilhadas nessa jornada, viu? Márcia, quero agradecer também o convite, né, de estarmos aqui juntas nessa roda. Para mim foi muito gostoso estar aqui, rever as pessoas que estiveram presentes na caravana, encontrar as pessoas que não estavam presentes. Espero que a gente tenha conseguido compartilhar algo que tenha contribuído na jornada de vocês, que tenha feito sentido, que a gente consiga se fortalecer nesse movimento de solidariedade a Cuba. Reconheço a necessidade deles, eu acho que é o que está ao nosso alcance, né, de fazer. Então, me sinto Hasta la vitória, fortalecida sempre. novamente a isso. Hasta la vitória sempre. É. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa Obrigado. noite. Boa noite a Boa noite. todos. Obrigado pela presença e pelas trocas. E obrigado, Márcia, por possibilitar esse encontro aí, viu? Érica, estou te Obrigada. esperando, hein? Obrigado, Márcia, e o grupo aí da Márcia, por isso foi muito bom, e o grupo participante. Isso. Talvez uma Muito segunda bom. rodada seja bom. Vamos Sim, conversar de vez em quando. Acho que é importante. Isso. Quem sim. sabe a gente de vez em quando faz essa rodada aí. Tchau, Excelente. tchau. Então, Tchau, beijos. tchau. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Beijos, tchau. Tchau. Vou encerrar, hein? 1, 2, 3 e.